No capítulo 11, logo no primeiro versículo, nós temos uma observação muito importante a fazer. No versículo 1 diz que eles serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. E se nós formos por capítulo 10, nós vamos perceber que o capítulo 10, ele historicamente aconteceu depois do capítulo 11. Dá uma olhadinha no capítulo 10, no versículo 5, que fala assim: Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Eles repartiram, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Depois vai falar da genealogia de cada filho de Noé. Então, lá no versículo 20, fala: Cãs, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras. Então, cada um foi para uma terra diferente, segundo o que? A sua descendência, a sua família e a sua língua. Então, esse capítulo 11 aconteceu o que? Antes do capítulo 10. Então, uma grande coisa aqui importante, né? E outra coisa que nos chama atenção, que eles falavam uma mesma língua, eles tinham uma única maneira de falar, concordavam com aquilo que falavam. Então, eles tinham uma única maneira de pensar, e isso, né, era mais perigoso ainda. Vamos ver mais para frente. E aí, o que que eles fizeram? Eles migraram para o Oriente, onde ficava uma planície, e combinaram um com os outros, tá vendo? Uma única maneira de falar, combinaram um com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamos ao fogo. O tijolo serviu para eles como pedra, ó, tijolo serviu como pedra, e o betume como argamassa. Lá da onde eles vieram, que hoje é Israel, de que hoje é aquelas outras regiões, as construções eram feitas com pedras. E aqui é o contrário. As construções, ou melhor, aqui as construções são feitas por tijolos. Na região onde eles foram não tinham pedras, mas e também tinha betume, que a gente sabe que ali naquela região é rica em petróleo. O tijolo ele tem um símbolo, né? Tijolo ele vem da terra, ele vem do barro. E o homem foi feito do quê? Do pó da terra. Então aqui tem um símbolo também, usando o homem usando a sua própria força, querendo ser independente de Deus e usando o próprio homem para fazer uma construção. Então, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o Senhor deixa claro que nós somos pedras vivas, nós somos edifícios de Deus. Ele refere a nós como pedras. Nós fomos feitos do pó da terra, mas em Cristo depois nós somos pedras vivas. Então, também aqui já tem outro contraste interessante, né? E eles decidiram construir uma torre cujo ápice penetrasse nos céus, para que o nome deles fosse honrado em toda a terra. Então, enquanto o Senhor pede para que o nome dele seja honrado e só a ele para ele olhar, aqui o homem queria o quê? Estabelecer o nome dele, que o nome dele fosse honrado. E contrasta, né? Com o que o Senhor deu de ordem ali no Jardim do Éden. O Senhor não falou: crescei, multiplicai e enchei a terra? Aqui, em vez de eles pensarem na ordenança do Senhor, eles estão pensando que em ter um orgulho do seu próprio nome e não de crescer e se espalhar na terra. Construindo uma torre, eles iam ficar tudo ali concentrado, próximo para exaltar o nome deles e a torre deles, né? E o Senhor desceu para observar tudo isso. E o Senhor declarou: Eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos uma mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada vai poder impedi-los de realizar o que quiserem. Olha só aqui, eu vejo essa parte aqui tão importante, porque assim, o Senhor viu que não havia limite na intenção de fazer do homem. E que o homem ele poderia estar se unindo e fazer coisas
que estariam muito fora do controle. Agora, o que é interessante, o inimigo sempre buscou frustrar os planos de Deus. Enquanto o Senhor, ele queria preparar uma descendência para Cristo vir. E aqui, ao contrário, o inimigo incitava o coração do homem para corromper toda a humanidade e não ter nenhuma descendência na qual pudesse o Senhor vir, uma descendência a qual o Senhor escolheria. Aqui o inimigo estava fazendo eles ter uma única língua, uma única forma de pensar, exaltar o seu próprio nome. Então, o Senhor, ele desceu e ele declarou isso. Aí depois no versículo 7 é muito significativo, olha só. Portanto, vinde, desçamos, no plural. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a língua dos seres humanos. Então aqui Deus está falando Deus da Trindade. Então era uma coisa muito séria que os homens estavam fazendo, que Satanás estava incitando os homens a fazer e os homens se permitindo a fazer. Então aqui, lembra dessa palavra no plural? Nós temos ela quando o Senhor também foi o quê? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi quando o Senhor fez o homem, ele também falou no plural. Aqui o Senhor também está falando no plural. E foi dessa maneira que o Senhor espalhou os homens pela terra, porque ele confundiu a língua deles. E isso ficou conhecido como Babel. Babel significa confusão, né? Porque eles estavam construindo a Torre de Babel. A Torre de Babel, ela ficava onde? Ela ficava que agora depois foi Babilônia e hoje esse país que é lá é Iraque. E bem próximo ali onde era a Babilônia, bem ali naquela região bem próxima é Bagdá hoje. Então, olha, Babel foi a capital da Babilônia, que hoje é Iraque, que é Bagdá. Olha como tudo se encaixa nas coisas do Senhor, né? Aí a gente vai vendo realmente uma palavra de 6.000 anos atrás. Tudo assim tem um encaixe, né? Ó Senhor Jesus, como é maravilhoso tudo isso, né? Então, agora, outra coisa que nós vamos ressaltar aqui de Babel, deixa eu ver se já falei que eu tinha para falar. Sim, então Babel é confusão, está em Babilônia, que hoje é Iraque. E aí o Senhor dispersou toda a humanidade sobre a terra. E olha que interessante, quando depois desse versículo, no versículo 9, bem na última frase, fala a descendência de Sem. O Senhor agora vai reforçar a descendência de Sem. E ele vai reforçar de que forma? Falando de quem eles geraram, falando de qual a idade eles tinham para eles gerarem. Olha que importante, o Senhor não mandou crescer, multiplicar, gerar e crescer, multiplicar é gerar. Então aqui o Senhor está falando que Sem seguiu a ordem. Está gerando, está multiplicando, tendo filhas e filhos, até que chega a parar um pouquinho e falar um pouco mais de quê? Quando completou, no versículo 24, quando completou Naor, completou 29 anos de idade, ele gerou Terá. Aí começa a detalhar um pouco mais. Depois de nascer, do nascimento de Terá, Naor viveu tantos anos, teve filhos e filhas, e Terá completou 70 anos de idade e havia gerado quem? Abrão. Abrão, que depois vai virar Abraão. E eis, portanto, a história da descendência de Terá. Aí ele detalha um pouco mais. Terá gerou Abrão, né? Depois fala Naor, Iraque, Arã. E depois fala, e Arã gerou Ló. Então, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou na presença de seu pai. Desculpa. Arã morreu na presença de seu pai Terá. Olha só. Em sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. Aí mais tarde, Abrão com o seu irmão Naor casaram-se. Aí vai falar que Abrão casou-se com a Sarai, que é a meia-irmã de Abraão, e Naor casou com Milca, que era a filha de Arã,
que era irmão de Naor. E vai falar também que Terá decidiu sair da cidade de Ur. E qual era a cidade de Ur? Na Babilônia. Então, era uma terra cheia de idolatria, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abraão, seu neto, e foram em direção a Canaã. Só que eles pararam em Harã. Olha, para eles chegarem em Harã, para vocês terem ideia, foi 960 quilômetros. Aí eles pararam ali, ficaram ali, e Terá faleceu ali com 205 anos. Nós vamos ver que a história do Senhor, a história da Bíblia, ela tem tudo conexão. E uma coisa que eu quero ressaltar nessa conexão, que quando o Senhor fala assim, quando Deus fala assim, que eles falam uma mesma língua, que eles estão construindo a torre, não haverá limite. Hoje nós temos a internet que nos conecta em todos os lugares, não é verdade? Nos conecta em todos os lugares que nós estamos. Mas nós ainda estamos divididos, porque nós somos partidaristas, uma coisa ali, outra coisa acolá. Mas nós aqui, a profecia no Velho Testamento nos mostra o quê? Que também haverá um momento que haverá paz na terra, que haverá um governante que trará paz à terra. E aí essa união, vão falar a mesma língua e vão concordar com tudo. E aí que é o perigo, porque dessa forma esse homem que vai ser o homem da iniquidade, depois vai se mostrar o homem da iniquidade e vai enganar todas as nações. Então fiquemos alerta, porque quando houver paz no mundo, quando houver tranquilidade, é porque já está às portas também da vinda do Senhor. É óbvio, nós estamos nesse momento de caos total, é uma tribulação. Mas lá em Apocalipse relata isso, que haverá um momento de paz. E todos vão se regalar nesse momento de paz, mas a destruição virá repentina quando todos não esperarem.